Shalom, queridos, graça e paz. A palavra que eu quero deixar para a nossa meditação, para a nossa reflexão, está baseado no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, a qual eu trago aqui um relato, a narrativa acerca da vida de um grande guerreiro chamado Jefté. A palavra Jefté, ela vem da palavra hebraica Iftá, quer dizer aquele que Deus abre. Todos nós sabemos a história de Jefté, a qual no capítulo de número 11, a partir do verso 1, traga-se uma narrativa narrando-se a sua biografia, a sua origem e as suas características. Ou seja, a história vai dizer, era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Pois bem, querido, essa história narra-se a história de alguém que tinha grandes valor, né? Alguém que era apto, que era capacitado para a guerra, ou seja, era uma arma secreta de Deus para os momentos de peleja, os momentos de desafio. E a história, ela vai nos narrar que o seu pai chamava Gileade. Gileade, ele era um grande homem, né? Na sua época, o seu território é tanto que ele herda o nome da sua cidade local, né? Que ele era gileadita. A história vai dizer que esse Gileade, ele também possuía a sua esposa, e a sua esposa tinha mais filhos com ele. Ou seja, entendemos bem que Jefté aqui, ele era considerado um filho sem o amparo de uma mãe. Vivia entre os seus irmãos, mas porém ele era filho de outra mulher ou filho de uma prostituta. O que me chama a atenção aqui, com base dentro desse relato histórico, é simplesmente a palavra porém, né? Narra-se a sua origem, a sua característica, narra-se a sua biografia, mas quando para na palavra porém, parece que a história desse grande guerreiro venha se desmoronar. Parece que a história desse grande guerreiro, ele venha parar por aí, simplesmente por causa do porém. O que eu aprendo aqui? Muitas das vezes você tem colocado porém na sua história, muitas das vezes alguém tem colocado um porém para que você não venha prosseguir, para que você não venha avançar. Mas nessa noite eu venho com base dentro dessa palavra profética dizer para você: ei, é tempo de apagar esse porém da sua vida, porque a tua história não acabou, a tua história ela vai prosseguir para a glória do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, a história ela vai trazer um relato que os irmãos de Jefté já estava grande, já crescido, e eles agora levantaram-se um complô contra Jefté e começaram a ludibriar a mente de todos e dizer que Jefté não iria herdar na casa do teu pai, ou seja, Jefté, por ser filho de outra mulher, filho de uma prostituta, não teria o mesmo privilégio que eles iriam ter acerca das riquezas, das heranças, da herdade do teu pai. Isso assim veio a irritar-se a Jefté, levando ele a desprezar os seus irmãos, a virar as costas para os seus irmãos, abandonar a tua casa, a tua família e ir embora para uma terra sem direção. A história vai dizer que Jefté ele passa a habitar em um território chamado Tobi. E ali ele vai se encontrar e fazer alianças com homens levianos daquela cidade, a qual ele havia perdido muitas das vezes o seu foco, havia perdido muitas das vezes
a esperança de retornar à casa do teu pai. Mas deixa eu revelar um segredo. Jefité, ele era com a flecha guardada na aljava de Deus, para no momento certo, Deus iria lançar, assim como é na sua vida. Muitas das vezes, alguém olha para você, não dá nada para você, por causa do obstáculo, por causa do porém. Sempre alguém vai olhar para você e vai te apontar e vai dizer: não, ele é um homem de Deus, né? Ele tem boas características, mas porém, é nesse porém que alguém quer parar a tua história. É nesse porém que alguém quer te acusar. É nesse porém que alguém quer te parar. Mas nesta noite eu quero deixar essa palavra profética para você. Não deixe esse porém te abater. Levanta a tua cabeça, porque tu és instrumento, tu és aljava guardada, aleluia, flecha guardada na aljava de Deus. E no momento certo, Deus ele vai te lançar para o combate, para a guerra, e a vitória é certa em nome de Jesus. A história vai narrar que vieram agora, né, os amonitas para pelejar contra os filhos de Israel. Ou seja, eles tinham os bens, eles tinham herdade, quem sabe eles tinham nomes, tinham status, mas eles estavam desprovidos porque não era preparado para a guerra. Eles esqueceram desses detalhes. Eles não valorizaram a ferramenta que estava do lado dele, que era Jefité. E muitas das vezes você tem uma ferramenta do teu lado e não tem se valorizado. Muitas das vezes você tem uma ferramenta dentro da tua casa e você não valoriza essa ferramenta. Sabe o que eu aprendo aqui? É tempo de valorizar as ferramentas que está do teu lado. É tempo de valorizar a ferramenta que está dentro da tua casa, porque no momento de guerra você vai precisar dela. A história vai dizer que quando entra agora os amonitas para pelejar, os amonitas eram homens preparados para a guerra, eram homens cruéis naquela época. Imediatamente os anciões de Gileade, os anciões quer dizer aqui, né, os líderes da cidade, se preocuparam e lembraram-se de um grande guerreiro. Lembraram que existia uma arma secreta chamada Jefité. Eles agora prepararam e foi ao encontro de Jefité. E quando eles chegaram até Jefité, eles fizeram uma proposta diretamente para ele. Diz: vem para ser o nosso líder, vem para ser o comandante da nossa guerra, da nossa batalha, porque os amonitas estão com toda a força para combater contra os filhos de Israel. Jefité agora ele falou: agora é a hora de eu colocar o meu valor, agora é a hora deles reconhecer o potencial que há dentro de mim. Alguém vai ter que conhecer o potencial que há dentro de você. Alguém vai ter que conhecer e saber que quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, foi Ele que te capacitou. Alguém vai ter que lembrar de você e ver que verdadeiramente você é um instrumento escolhido de Deus, é a arma secreta que Deus vai usar em meio a essa guerra, em meio a essa peleja. Jefité falou: eu posso até ir, mas eu só irei como cabeça à frente dessa batalha. Então Deus manda eu liberar essa palavra profética para a sua vida. Ei, deixa de ser cauda e passa a assumir como cabeça a partir de hoje. Toma uma iniciativa, toma uma decisão, porque você é o Jefité de Deus, aquele que Deus abre. Amém? Que o Eterno de Israel te abençoe, que o Eterno de Israel te guarde. E a história vai dizer que ele era homem valente. A palavra valente aqui, ela vem da palavra hebraica, ele era um gebar,
quer dizer o homem preparado para a guerra, aquele que era apto, aquele que era capaz de enfrentar um campo de batalha. E Deus conta contigo porque você é o Geber de Deus. Você é o homem valente de Deus e Deus quer contar contigo nesta noite. Portanto, deleta-se esse porém da sua vida. Não fica preso nesse porém. Algo que muitas das vezes te aflige, algo que muitas das vezes atrapalha a sua caminhada, o teu ministério, o teu projeto. É tempo de deletar e excluir esse porém da sua vida e verás o que Deus vai fazer na tua vida para a glória do nome do Senhor. Que o eterno Deus Israel te abençoe. Um grande abraço. Shalom Adonai.